Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Olímpio Oliveira para a leitura do texto bíblico. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Convido o vereador Inácio Falcão, vereador Galego do Leite, por gentileza, para secretariar os trabalhos. Uma palavra ao secretário para a leitura do expediente. Atas da 99ª sessão ordinária, realizada em 12 de novembro de 2013. Da 21ª sessão ordinária, realizada em 10 de abril de 2013. Da 24ª sessão ordinária, realizada em 17 de abril de 2013. Da 26ª sessão ordinária, realizada em 23 de abril de 2013. De novo, 90ª, não. Da 7ª sessão especial, realizada em 7 de março de 2013. Correspondência. Dr. Francisco de Assis Benevides Gadelha, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, FIEP, agradecendo o empenho desta casa no sentido de solicitar providências para a intensificação da fiscalização nas proximidades da FIEP, no que diz respeito em garantir a faixa exclusiva de ônibus. Projetos de lei número 414/2013, de autoria do vereador Antônio Alves Pimentel Filho, dá nome de rua Jaime Rodrigues de Melo e da outras providências. 415/2013, de autoria do vereador Antônio Alves Pimentel, dá nome de UBSF João Francisco Regis e da outras providências. Projeto de lei número 416/2013, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, cria o portal municipal do cidadão da forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 417/2013, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, denomina de rua Antônio Caroca, o logradouro inominado no conjunto habitacional Colinas do Oeste. Lido, senhor presidente. Arquivos do expediente, abrindo pequeno expediente pela inscrição, vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, as palavras iniciais de gratidão aos integrantes da Guarda Civil Municipal que aqui estão zelando pela ordem dos trabalhos desta casa e personificando esse agradecimento a minha amiga Kalina, que está prestando serviço na manhã de hoje. A Guarda Civil Municipal de Campina Grande, que ao contrário do que a Bíblia Sagrada ensina, a Guarda Civil aqui de Campina Grande, ela é muito cobrada quando quase nada lhe é oferecido. Na Bíblia Sagrada, Metuzela diz: aquele que é muito dado, muito lhe será cobrado. Né? Aquele a quem é muito dado, muito lhe será cobrado. Pois bem, olha a injustiça com a nossa Guarda Civil. Não se dá nada e se cobra muito. Né? Muitas vezes a gente está escutando programa de rádio de Campina Grande e fica indignado com a injustiça, motivada pelo desconhecimento. Né? Porque, ora meu Deus,
se a estrutura de segurança do Estado ela tem negligenciado no seu ofício, na sua obrigação, muito menos pela falta de vontade de trabalhar do policial, mas muito mais pela falta de condição que é oferecida, né? Lamentavelmente, o Estado da Paraíba, o governo do Estado da Paraíba, né, está desmoralizando as nossas instituições policiais. O investimento em segurança pública da Paraíba é o mais baixo do Nordeste. E o povo culpa quem? O governador do Estado? Não. A polícia que não está nas ruas. A avaliação da Fundação Getúlio Vargas sobre o grau de satisfação do cidadão da Paraíba com a polícia é de que 80% não confia na polícia da Paraíba. A polícia pagando o pato da incompetência de quem desgoverna. Mas, senhor presidente, eu peço a devida vênia, porque eu preciso sair do recinto. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, sair de lá um instante para vir aqui me justificar com a Universidade Federal de Campina Grande, o curso de Arquitetura e Urbanismo. Campina Grande hoje ela tem a primeira oficina Coaparcel. E o que danado é isso, né? É uma oficina do quadro de paisagismo do Brasil. A USP, a Universidade de São Paulo, através da FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, está fazendo um retrato do Brasil. Foram escolhidas 20 capitais e algumas cidades do porte médio dentro dessa cidade de Campina Grande. Esse projeto iniciou o ano passado. Eu tive a honra de ser escolhido para representar o Legislativo, a escolha por parte da universidade, e nós estamos envolvidos nesse estudo, desse projeto, por 5 anos. Começamos o ano passado e tem a previsão mais de 4 anos. E o que é que esse Coapar está estudando? O sistema de espaços livres da cidade. O que é sistema de espaços livres? São aqueles espaços públicos ou privados não ocupados por edificações, que necessariamente deveria estar à disposição do cidadão para ser utilizado e que foi expropriado por diversas formas. Tipo, Parque Evaldo Cruz, um parque para o encontro, o entretenimento das famílias, que virou, né, um conglomerado de bares, né? E aí, se a gente for falar desses espaços livres, né, indevidamente apropriados, nós temos as ruas, que o pedestre não pode caminhar, né, as calçadas, né? Então, esse projeto, ele está fazendo um retrato de todo o Brasil, daquilo que tem de positivo, de negativo, e apontando as soluções. Que é para isso que a universidade e a academia tem importância, né? Qual é a produção científica da nossa academia para o proveito do cidadão de Campina Grande? E aí eu me animo, fico motivado de participar de um trabalho como esse, porque há a possibilidade da academia oferecer algo de concreto, para que um gestor comprometido, não com a próxima eleição, mas com a próxima geração, possa fazer uma transformação do tecido urbano de Campina Grande. Então, durante todo o dia hoje, nós estamos aqui no Assis Chateaubriand. O convite está aberto aos demais vereadores que se interessarem por esse problema, que não dá voto. Digo logo de mão, isso é um tema que não dá voto, mas dá uma satisfação tremenda de você estar contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de Campina Grande. Tem oficinas hoje o dia todo. À tarde estarei participando como debatedor. E amanhã
nós temos os grupos de estudo. Então, o convite está aberto a todos. Nós estamos nos reunindo aqui no Museu Assis Chateaubriand. Dá até para ir a pé. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrando o pequeno expediente e abrindo o grande expediente. Pela ordem de inscrição, o vereador Alexandre, do sindicato. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas da imprensa e assessores, no dia de ontem essa casa se reuniu numa homenagem mais do que justa à senhora Maria da Penha, que aqui esteve para receber o título de cidadã campinense, oferecido por essa casa, propositura da líder Ivonete Ludogério e do vereador Joia Germano. Também saudar aos nossos irmãos negros, como eu, ontem o dia da consciência negra. Havia nessa casa uma propositura do vereador Napoleão para que fosse feita uma sessão especial nesse sentido. E ontem à tarde eu, o vereador Miguel Rodrigues, participamos da reunião do Conselho, a última reunião do ano, vereador Lula Cabral, do Conselho Municipal de Educação. E lá se encontrava o professor Moisés, que também faz parte do Conselho. E ele foi muito, eu diria que muito duro com as críticas a essa casa, e que em determinado momento eu pedi com que ele fizesse no futuro ressalvas. Até porque quando fala na casa, se fala em todos os vereadores, vereador Lula Cabral. Eu particularmente me senti triste da cena que presenciei ontem aqui e à tarde no Conselho, que, diga-se de passagem, registrou em ata e vai lançar hoje ou amanhã uma nota de repúdio na imprensa contra essa casa por não ter tido a sessão especial do dia que se comemora a questão dos negros, como eu. Eu me senti muito triste e eu fiz ele saber o seguinte, ele disse, olha, quando é coisas religiosas, a casa não falta. Quando é para dar título a gente importante, a casa não mede esforços. Eu disse no conselho e falei para ele, eu digo, o que acontece ou o que aconteceu com você não é privilégio somente seu. Já aconteceu comigo de sessões especiais ser marcadas nessa casa bem antes. E por um motivo ou outro, alguém do alto clero vai lá e desmancha o que o vereador do baixo clero corrigiu. Já aconteceu isso com sua excelência, vereador Napoleão Maracajá. E eu disse, não faça isso com o vereador Lula. Também aconteceu isso. Eu acho que você está se colocando, achando que nós ali mandamos. E eu gosto muito de dizer, nem tudo que aparenta aqui ser é isso aqui que é, não é. As pessoas têm uma imagem de que todo mundo calça 40. Mas nós sofremos da pele aqui algumas coisas. E o mais grave, viu, vereador Napoleão Maracajá, que eu pedi que ele registrasse em ata e perguntei se ele teria a coragem de colocar aqui na tribuna dessa casa, quarta-feira, ontem à noite, eu vi a sua entrevista, do que ele falou. Ele disse que encontrou funcionários dessa casa falando ao telefone com o motorista. Escute bem, atentem bem para a denúncia do professor Moisés no Conselho Municipal de Educação, estrategicamente pedindo para que as pessoas que conduziam a doutora Maria da Penha não chegasse a tempo ou atrasasse, fosse andar na cidade para chegar aqui com atraso. Eu perguntei a ele, o senhor segura isso na tribuna? Ele disse, vou dizer e eu vou mostrar a pessoa que lá estava fazendo isso, que é da casa.
Meu Deus, aonde nós estamos? Será possível que mas além de alguns outros detalhes, dos escanteios que os vereadores de baixo clero levam aqui todos os dias, até isso acontece, vereador Napoleão, e eu não me sentiria bem se Vossa Excelência se calasse diante desse fato. É grave, é gravíssimo. Então fica aqui a minha solidariedade ao movimento negro, a Vossa Excelência. Deixo claro que é justa e justíssima a homenagem que foi feita à senhora Maria da Penha, mas não é justo fazer algo dessa natureza e nós nos calarmos e sermos jogados todos na vala comum. Sermos todos colocados como se fôssemos iguais. É muito triste, deprimente e vergonhoso o que aconteceu no dia de ontem aqui. Todo o movimento negro aqui estava, pessoas de diversos segmentos. E aí o que ele falou e ficou registrado, e que irá motivar essa nota de repúdio do próprio Conselho de Educação, e diga-se de passagem, foi a última reunião minha no dia de ontem do Conselho. Eu só fiquei sabendo e fui substituído do Conselho Municipal de Educação, porque o vereador Miguel gentilmente me disse, não, é a sua última reunião, veja o tamanho da organização aqui, Olímpio. Eu só fui comunicado pelo vereador Miguel Rodrigues. Vejam, senhores, entendam o que eu estou colocando aqui, a forma como eu estou sendo muito sereno, muito paciente, como estou trazendo esses fatos. É complicado, deixa a convivência na casa um tanto quanto anêmica, atípica. E concedo a parte ao vereador Napoleão Maracajá com muito prazer. Vereador Alexandre, muito obrigado pela parte, cumprimento, ao tempo que cumprimento a todos, na pessoa do presidente Nelson. Olha, de fato, o que aconteceu ontem foi triste. Eu coloquei uma nota nas redes sociais, registrando os dois momentos vividos ontem pela casa. Um momento de alegria, né, de uma homenagem mais do que merecida a Maria da Penha, que é um marco, né, da resistência das mulheres contra a violência no Brasil, mas a denúncia que Vossa Excelência reproduz na tribuna desta casa, e o professor Moisés, que é um homem que tem credibilidade, não é? É um homem sério, não é? Diferente de outras pessoas, né, que são consideradas radicais, extremistas, etc. e tal. Ele é um dos líderes considerado líder sensato, não é, de bom senso, e ele realmente reproduziu aqui que ouviu alguém ao telefone, alguém que conduzia a Maria, que circulasse pela cidade. Né? E ele realmente ele fez isso. A denúncia é grave, né? E é importante registrar que muitas vezes algo que é feito aqui na casa é atribuído à oposição, né? Que a oposição é radical, que a oposição quer jogar para a plateia, que a oposição quer aparecer. E esse ato foi cometido, e é importante dizer isso para o povo do Brasil que nos vê e nos escuta agora, que Maria da Penha estava aqui, né, pelas vias do governo, através de um programa federal com os municípios. Não é? Então, alguém que fez isso, não é, fez da parte do governo. Não é? A oposição não tem nada a ver com o que aconteceu ontem aqui, a oposição não tem nada a ver com os 40 minutos de atraso. E veja que Campina Grande, a Câmara fica no centro. Provavelmente Maria ficou hospedada num hotel do centro da cidade. Então foi uma coisa realmente de propósito, né, que macula e prejudica a todos nós, aos 23 vereadores. Então a pessoa que fez isso, né, eu já estou me estendendo demais, que uma parte não é um discurso dentro do uma parte, queria prestar essa solidariedade ao movimento negro, dizer que Vossa Excelência faz uma fala importante, porque isso prejudica todo mundo. Não é só Nelson, não é só Alexandre, não é só Metzelano, não é só Napoleão. É a imagem da casa que sai arranhada mais uma vez. E a gente lamenta profundamente que essa pessoa tenha sido tão pequena, tão egoísta,
né, num dia tão importante que é o Dia da Consciência Negra, né, embora esse dia tem que ser todos os dias, mas é um marco para eles, né, fazer uma ligação desse tipo, pedindo para que a pessoa se atrasasse para prejudicar a todos nós. É lamentável. Obrigado. Lamentável, e eu diria acima de tudo que cada um de nós sofremos todos os dias com esse tipo de discriminação, de perseguição, porque, queira ou não, a casa foi lançada como um todo, e aí quando a nota de repúdio saiu, eu pedi com que fizesse as devidas ressalvas de que não é culpa do vereador Alexandre Siricato, concedo uma, já no término do vereador Lula, mas eu acho que ainda tem espaço na inscrição, Vossa Excelência deveria se inscrever, agradeço a oportunidade, saudar aqui dois amigos que se encontram ali, o Claudino do Centenário, também o Coronel Marconi está aqui, o companheiro ao redor dele. Então, muito obrigado aos senhores. Antes da fala do segundo inscrito, que é o vereador Neto Zelar, me acosta as palavras do vereador Napoleão e entristece essa notícia, essa sua fala, de dizer que teve uma pessoa que tentou atrasar, segundo Moisés. Eu conheço Moisés também, que é uma pessoa séria. Eu conheço Moisés faz muitos anos, tenho uma convivência muito boa com ele. Na hora que ele estava aqui após a sessão, com as devidas razões, fazendo as reclamações, eu tentei convencê-lo, até porque, para dizer que em nome da casa me é estranho, e seria bom que esse nome fosse citado de quem tentou fazer com que essa sessão fosse atrasada. Eu pedia encarecidamente, se alguém soubesse que era para a gente fazer o nome ser passado aqui na tribuna da casa, aqui na Câmara, para que essa pessoa fosse citada, porque, posso dizer, em nome da casa, eu não concordo com essa atitude. Me entristece muito. E ficaria mais triste em saber, eu não quero crer que tenha sido um dos 23 vereadores, porque se for a pessoa que pediu para fazer, então se não foi, que eu acho que os vereadores não seriam capazes, eu acho não são capazes disso. Eu tenho que tirar, eu vou botar a mão na cabeça de livrar os vereadores. Agora, alguém que estava por aqui, que tentou fazer isso e atrapalhar, porque tinha sido acordado para acontecer as duas sessões, a sessão especial e a entrega do título cidadão campinense. Então não haveria motivo para que acontecesse um fato dessa natureza. É triste. Se Moisés disse isso, eu ainda vou tentar conversar com ele para saber, como ele disse, ele deve ter a fonte. Porque tinha sido acordado para começar às 10 horas, 11 horas, terminava no máximo 11 horas, 11 e teria sim. Porque essa casa nunca se negou. O ano passado nós fizemos essa sessão. Pela ordem. Passo já, companheiro. Me permita que eu concedo, antes de... Você não está escrito, mas eu concedo. Antes, o ano passado nós fizemos essa sessão especial aqui. Inclusive, vereador Napoleão, você sabe que você ainda não estava na casa, mas nós, vereadores, fomos atacados por uma pessoa que eu não quero citar o nome, no qual eu tenho admiração, tenho respeito por essa pessoa, e nós fomos atacados, os vereadores, todos foram atacados, a casa foi atacada, mas sem nenhum problema. E quando você disse que iria fazer essa sessão, eu disse sem nenhum problema, porque tinha até pedido para que não fosse feito porque fomos atacados, mas eu digo não vou fazer isso, eu vou abrir o espaço, o pedido do vereador, e até que fosse do próprio companheiro que faz o movimento, eu não ia, de maneira alguma, negar o espaço dentro dessa casa. Isso é a casa do povo. Então, quem sou eu para negar um pedido? Isso é a casa do povo, essa casa não é dos 23 vereadores. Tentamos, eu juntamente com você, tinha sido tudo combinado para que acontecesse hoje, e depois a casa está levando a culpa. Não é o vereador Nelson, não é o vereador Alexandre, não é o vereador autor da propositura, é a casa que está levando a culpa. E eu quero dizer que a casa, na realidade, nós tentamos fazer de tudo. Iremos sim, a não ser que
o movimento não queira. Já ficou marcado para a próxima quarta-feira estarem aqui. A sessão vai ser realizada, se Deus quiser, primeiramente. Mas aqui está a minha palavra, está a minha desculpa em nome da casa. Eu, como estava usando da palavra, o vereador Lula não estava inscrito e o grande expediente já está completo, mas eu vou conceder a palavra porque o seu direito à parte até na voz do presidente. Pela ordem. Vereador presidente Nelson Gomes. Seu microfone está desligado, gente. Alô? Chegou? Chegou. Vereador presidente Nelson Gomes Filho. Vereador, aperta aí, por gentileza. Alô? Certo. Vereador Nelson, Vossa Excelência sabe que aqui eu sou testemunha como Vossa Excelência trata todos os 23 vereadores. E Vossa Senhoria e Vossa Excelência não precisa de defesa minha nesse sentido. Mas eu queria, como professor que sou, dar uma sugestão para que a casa, quando tiver sessões especiais marcadas com antecedência, não acumular 2 sessões, por mais que seja necessário, porque naquele dia, do dia do professor, eu tinha 11 homenageados e começou a nossa sessão de 1h da tarde. Os homenageados chegaram às 9h e realmente a gente se sente assim um pouco com a forma desorganizada e muitas vezes paga até pelo pato. Eu sei que tem assuntos emergenciais e urgentes, e que foi nesse sentido que nós, inclusive, eu concordei quando eu no começo quis resistir, mas pela importância do pronunciamento do executivo aqui, eu abri mão e aceitei sem nenhum problema. Agora, realmente que a segunda sessão perde muito. Foi o caso que aconteceu ontem, que aí ia acontecer em relação ao movimento dos negros. Quer dizer, eu sugiro só que quando tiver uma sessão com antecedência, que não marque 2, que marque só uma. Se a outra tem prioridade, que se retire a outra, mas não deixe as 2 enganchadas. É uma sugestão para o bom andamento da casa e não constrangimento nem da presidência, nem nossa, que está com a sessão marcada. Eu estou falando em termos gerais e sem querer colocar a culpa. A sessão do dia dos professores ficou prejudicada, mas eu admiti porque eu concordei com o presidente Nelson. Eu também me acosto às suas palavras e pode ter certeza, enquanto tiver de dia como presidente aqui nessa casa, eu não irei, agora você dizer que sou eu. Eu vou conversar com a mesa diretora e dizendo já de antemão, combinando com todos os vereadores que estão presentes aqui, que o meu voto será contra que haja 2 sessões no mesmo horário. Pode até acontecer por uma insistência. Agora, uma pela manhã e outra à noite. Aí vai ser problema. Aí, de acordo com o autor, se for um movimento muito extra, de um motivo de uma viagem que não possa ter antecipado, mas no mesmo horário, pode ser 2 no mesmo dia. Mas, infelizmente, meu voto é contrário. E dizendo a vocês que não concordo com quem quiser, se vier trazer para mim, eu vou dizer não. Vou dizer não porque, na realidade, ninguém vai mais se sentir prejudicado, nem a casa também ser citada, como foi, e foi citada com razão pelo pessoal do Movimento Negro. As desculpas já foram pedidas, eu estou pedindo em nome da mesa, em nome de todos os 23 companheiros. Então, vamos dar prosseguimento pela ordem de inscrição, vereador Metuzela Agra. Bom dia, presidente. Bom dia, amigos vereadores, pessoal da imprensa, assessores, galeria de uma forma geral. Senhor presidente, nós temos nessa casa, Lula, e serve para você também, Napoleão, que faz parte, inclusive, da comissão de revisão do regimento interno, nós temos nessa casa uma lei que normatiza as ações dessa própria casa, que é o regimento interno. A gente deve lembrar que essa casa funciona de segunda a sexta-feira. E aí, em decorrência, Lula, você foi o primeiro a sofrer essa situação de atabalhoamento de horários, quando houve um atropelo
numa sessão sua que estava marcada com bastante antecedência, mas que foi atropelada porque foi dada prioridade à chefia do Executivo de ter a sessão atrapalhando a sua, digamos assim. E ontem, na situação Napoleão. Napoleão, eu acho que a gente lembra bem, Napoleão entrou com um projeto de lei nessa casa que previa a questão do dia do movimento negro, a semana em comemoração ao movimento negro, inclusive até com uma propositura ou uma proposta de um feriado a nível municipal e por outras razões apresentadas do ponto de vista comercial, econômico, entre outros, o próprio autor aceitou uma emenda nossa e que nós pedíamos, inclusive, a exigência de que as secretarias de esporte e cultura, durante toda essa semana, fizessem uma movimentação em prol e em defesa, evidentemente, da etnia e do movimento negro. E a sessão especial fora marcada no mês de outubro. Vale salientar isso com bastante antecedência, mas aí foi atabalhoada mais uma vez. Foi atrapalhada, foi atropelada uma sessão anteriormente marcada por, como bem disse, aí quem denunciou não fui eu, não foi você, não foi Galego do Leite, não foi Rodrigo Ramos e nem Olímpica, integrante da oposição. Foi da própria bancada da situação que disse que foi atrapalhada por, mais uma vez, uma exigência, basicamente, da parte do Executivo. Vossa Excelência citou que alguém do governo circulou com essa senhora, com a Dona Maria da Penha, pela cidade, e houve esse atraso numa sessão especial que estava marcada em relação ao negro. Data venha que eu acredito muito difícil que a chefia do Executivo tenha tido essa intenção. Mas se houve de algum integrante do governo, o interessante é que a denúncia não partiu da gente da oposição. A própria bancada de situação teve essa admissibilidade dessa situação. E aí eu vou mais além, Galego, você que está presidindo temporariamente os serviços. A gente vê a nível da faixa estadual da mesma forma. Me alegra, me deixa feliz essa democracia brasileira, eu não sei se chama de democracia, ou se a gente usa, Napoleão, de uma forma crítica essa história de democracia. Quem leu um dos jornais escritos de circulação estadual hoje, vai ver que numa notinha bem pequenininha lá, está lá, deputado líder da bancada de situação admite situação caótica da saúde no Estado. Feliz de nós, embora que no final do governo do Estado, o próprio líder do governo admite que a saúde no Estado está caótica. Quando a gente, essa casa, essa Câmara, desde 2010, denuncia essa situação. Das 223 maternidades que não foram construídas nesse Estado, dos 15 hospitais regionais que integraria a rede de urgência e emergência desse Estado, das casas de urgências e emergência e das casas de parto normais que iriam tirar de risco as mulheres gestantes desse Estado, que continuam morrendo por paridez, das crianças recém-nascidas que continuam morrendo por inércia, por incapacidade, por ingerência da gestão estadual no quesito de saúde, deixando lá os coitadinhos dos 223 municípios a mercê, a pura mercê da sorte ou da circulação de ambulâncias, ou do bom grado, quem sabe, de quem tanto é criticado como os médicos na assistência desses coitadinhos. É bom saber disso, que hoje o próprio governo do Estado admite essa situação, de que a saúde nesse Estado está doente e muito doente, de que a saúde nesse Estado está deficitária e muito deficitária, que Campina Grande e João Pessoa hoje sustenta esse Estado em termos de saúde com os dois braços, as duas pernas e os mais de 400 mil habitantes, mesmo com prejuízo vindo para Campina Grande. Mas aí fica, Buchada, esse sentimento de alegria em saber que agora integrantes do governo estão admitindo essa situação caótica no Estado, que vem terminar caindo sobre o município. Termina os SAMUs municipais prejudicados porque as macas estão presas nos hospitais regionais. Termina Dona Maria, Dona do Carmo, Dona Josefa, que está lá em Pombal, que está lá no Alto Sertão, que está lá no Cariri,
precisando do pré-natal e não tem acesso a um pré-natal, que está precisando de parir e não tem uma maternidade na sua cidade ou próximo da sua cidade, que tem que vir a Campina Grande com dilatação vaginal, com sangramento, vendo aquele novo ser, aquele novo ente, aquele novo cidadão ou cidadã, e a óbito por causa de um descaso ou de uma ingerência governamental. É lamentável que, no estado em que nós estamos vivendo, somos hoje o estado com menos investimentos em segurança e com um dos menores investimentos em saúde nesse país. É vergonhoso. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade ao grande expediente, vereador Miguel Rodrigues. E pedindo a compreensão dos demais colegas vereadores para prestarem atenção, porque está parecendo mais uma feira. Obrigado. Queria pedir a permissão antes da fala do vereador Miguel Rodrigues, como presidente dos vereadores presentes, para que seja prorrogado o expediente. Nós temos bastante requerimentos na casa para ser votado, nenhum projeto, mas temos bastante requerimentos, nós temos quórum para votação. Eu queria saber se vocês são de acordo votar esse requerimento. O expediente já está prorrogado. Com a palavra, professor Miguel Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, companheiros do centenário, amigos assessores, ontem, presidente Nelson Gomes, amigo presidente, ontem eu vi um desabafo, eu vi um sentimento de revolta, doutor Metuzelagra. Eu vi um sentimento de repúdio de um ativista negro em defesa do movimento negro em Campina Grande. O professor Moisés, um homem que tem compromisso com o movimento em Campina Grande e na Paraíba, extravasou de uma forma que me chamou muito a atenção, vereador Maracajá. E, presidente, ele estava, em parte, com razão, porque ele teve o seu direito, como cidadão campinense e representante do movimento, subtraído. Mas eu vi também Rodrigo Ramos, Sargento Regis, vereador Lula Cabral, Inácio Falcão. Eu vi também essa casa, doutor Metuzelar, ser taxada de racista. Eu vi também essa casa ser ressachada como desorganizada. Eu vi também e ouvi lá na reunião do Conselho de Educação, Conselho Municipal de Educação, do qual eu sou membro, essa casa ter sido colocada, certo, como uma instituição que não respeita o cidadão, que não respeita os movimentos e que é racista acima de tudo. Eu entendi e concordei com o repúdio do colega professor Moisés. Me acostei a ele no sentido de defender a sua bandeira, mas também fiz a defesa desta casa, dizendo lá na reunião, o companheiro vereador Alexandre estava presente, que acreditava e pedi desculpa ao professor Moisés, em nome de todos os ativistas do movimento. Eu pedi desculpa em nome da mesa diretora e pedi desculpa em nome dos 23 vereadores pelo impasse, pelo incidente que houve aqui.
que frustrou milhares de ativistas. Mas também disse na reunião que eu não acreditava e não acredito que tenha havido manobra por parte desta casa para abortar e para frustrar a participação dos ativistas nesta sessão especial que não houve. Eu continuo acreditando que foi um imprevisto que aconteceu, que nem a Câmara e nem o Poder Executivo jamais faria uma manobra para frustrar o sentimento, o desejo e a necessidade de participar de uma reunião especial de tamanha relevância como seria a sessão especial ontem, alusiva ao Dia do Movimento Negro no Brasil. Em defesa desta casa, porque estou aqui, Napoleão, Maracajá. Eu estou aqui porque eu acredito nas mudanças. Eu acredito que cada vereador que está aqui tem uma história que foi construída com muita luta. E acredito na possibilidade, presidente Nelson, que nós somos capazes de melhorar a imagem desta casa, que nós somos capazes de corrigir algumas falhas e algumas distorções que porventura estejam ocorrendo aqui nesta casa. Eu estou aqui porque eu acredito que esta casa, como a casa do povo, ela é capaz de responder à altura das necessidades da nossa sociedade. E eu me orgulho de fazer parte desta casa e me entristeço quando eu vejo um parlamentar aqui falando mal desta casa. Porque a partir do momento que eu me sinta envergonhado de ser membro desta casa, eu renuncio o meu mandato. A partir do momento que eu não me sinta mais orgulhoso em ser vereador desta casa, eu renuncio o meu mandato de vereador. Mas enquanto eu estiver aqui, eu estou fazendo a defesa desta casa, onde eu estiver, na imprensa, em qualquer reunião que eu estiver. E estou aqui também para criticar. Estou aqui para criticar os erros cometidos por esta casa. E eu sei que houve um erro gravíssimo ontem contra o movimento. Mas em nome desta casa eu pedi desculpa. E acredito que não vai mais acontecer e não vai mais ocorrer erro dessa natureza. Quarta-feira, esta casa vai realizar a sessão especial em homenagem ao movimento negro e espero, Maracajá, que os ativistas eles saiam daqui felizes, satisfeitos e realizados. E peço, em nome desta casa, que demova essa ideia que esta casa é racista, que essa casa fez a manobra para prejudicar o movimento. Acredito que tenha sido um erro humano e que o atraso da ativista do movimento em prol das mulheres brasileiras, a Maria da Penha, o atraso dela não tenha sido proposital. Certo? Então aqui fica a minha solidariedade ao movimento negro e a defesa desta casa no sentido que não tenha havido maldade, malícia contra o movimento. Muito obrigado, senhores. Encerrando o grande expediente, passamos a palavra ao secretário para a leitura das atas. Ata da 7ª Sessão Legislativa Especial da 1ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, realizada em 7 de março de 2013. Em votação, as atas. Não haver quem queira discutir em votação. Permaneça como estão os que aprovam. Aprovado por unanimidade. Solicitamos da assessoria. Ata da 99ª Sessão Legislativa, realizada em 12 de outubro de 2013. Todas juntas.
Ata da 21ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 10 de abril de 2013. Ata da 24ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 17 de abril de 2013. Ata da 26ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 23 de abril de 2013. Todas já lidas no expediente em votação. Em discussão as atas, não havendo quem queira discutir em votação. Permaneça como estão os que aprovem, levantem o que divergir. Aprovada por unanimidade. Já está separado. Passo a palavra ao secretário para a leitura de requerimentos. Requerimento número 2.888. Cadê o resto? Está na casa? Vou tirar. Requerimento número 2.888, de autoria de Afonso Regis. Requer da STTP a retirada da placa de proibido estacionar de frente à Igreja Presbiteriana do Brasil, na Floriano Peixoto, em Campina Grande. Requerimento número 2.862, de Alexandre Regis, requer moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Alberto Joaquim da Silva, ocorrido no dia 12 de novembro de 2013. Requerimento número 2.859, de Sargento Regis, requer ao PROCON de Campina Grande uma intensificação na fiscalização nos preços dos produtos natalinos e de fim de ano, a fim de constatar e coibir a prática de preços abusivos. Requerimento número 2.860, de Sargento Regis, requer serviço de instalação das placas de identificação das ruas de Campina Grande. Requerimento número 2.861, do vereador Sargento Regis, requer serviço de pavimentação asfáltica da rua Fernando Pereira dos Santos, no bairro do Monte Santo, em Campina Grande. Requerimento número 2.858, ainda do vereador Alexandre Regis, requer da STTP a instalação de abrigos nas paradas de coletivo das linhas 901, 911, 90A, 90B, 900A, 900B, 92, 77, 902. Requerimento número 2.817, vereador Sargento Regis, requer da STTP a implementação e divulgação da Lei Municipal número 4.848 de 2009, que institui o parcelamento de multas de trânsito aplicadas pela STTP. Requerimento número 2.818, ainda do Sargento Regis, requer moção de congratulações à senhora Maria do Socorro de Souza, diretora da Escola Estadual Fundamental e Médio Itam Pereira, pelo Prêmio Gestão Escolar 2013. Requerimento número 2.768, de Sargento Regis, requer moção de congratulações ao 13 Futebol Clube pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Requerimento número 2.762, do vereador Sargento Regis, requer serviço de pavimentação asfáltica da rua Santina Leal, no bairro do Monte Santo, em Campina Grande. Requerimento número 2.763, do vereador Sargento Regis, requer da STTP a instalação de redutor de velocidade na rua Silva Barbosa, no bairro do Monte Santo. Requerimento número 2.764, ainda do vereador Sargento Regis, requer serviço de esgotamento sanitário na Avenida Ministro Alcides Carneiro, no bairro do Araxá. Requerimento número 2.707, vereador Alexandre Regis, requer serviço de pavimentação em paralelepípedo na rua Juscelino Kubitschek até a rua Vereador Pedro Sabino Farias, no bairro do Cruzeiro. Requerimento número 2.706, do vereador Sargento Regis, requer serviço de recuperação da pavimentação em paralelepípedo
na rua Porto Velho, no bairro das Três Irmãs. Requerimento número 2.952, vereador Sargento Regis, requer da STTP a instalação de redutor de velocidade na rua Santina Leal, repetido, no bairro do Monte Santo, em Campina Grande. Requerimento número 2.953, ainda do vereador Sargento Regis, requer ao excelentíssimo prefeito Romero Rodrigues Veiga a instalação de um busto ou estátua do poeta Ronaldo Cunha Lima no Parque do Povo, em Campina Grande. Requerimento número 2.954, do vereador Sargento Regis, requer moção de congratulações ao Teatro Municipal Severino Bezerra de Cabral pelos seus 50 anos, a ser comemorado dia 30 de novembro. Em discussão, os requerimentos do colega vereador Sargento Regis. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneça como estão. Os que aprovam, os que divergirem, fiquem de pé. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o secretário. Requerimentos do vereador Lula Cabral. Requerimento número 2.856, de autoria do vereador Lula Cabral, requer que seja encaminhada ao senhor Vicente de Paula Teixeira Rocha, superintendente da STTP, sugestão de implantação de ruas no sistema de Zona Azul nas áreas centrais do município de Campina Grande. Requerimento número 2.839, do vereador Lula Cabral, requer da CAGEPA serviço de esgotamento sanitário nas ruas Pedro Marcelino Diniz, Rua Marcos da Silva Santos, Rua Severino Martins e Rua Elísio Nepomuceno, no bairro da Aninda América 3. Requerimento número 2.721, ainda do vereador Lula Cabral, requer que seja encaminhado ao secretário de Obras, senhor André Agra, intervenções na rua José Alves Sobrinho, no bairro do Alto Branco. Requerimento número 2.720, de autoria do vereador Lula Cabral, requer que seja encaminhado ao secretário de Obras, serviço de pavimentação asfáltica nas ruas José de Alencar, Rua Dr. José Augusto Ribeiro, Rua Maria de Lourdes Crispim Lima e Rua Edmundo Pereira de Assis, no bairro do Conjunto dos Professores. Requerimento número 2.719, do vereador Lula Cabral, requer da Secretaria de Serviços Urbanos que seja feito serviço de terraplanagem na rua Monteiro Lobato, próximo ao número 96, no bairro do Alto Branco. Requerimento número 2.718, de autoria do vereador Lula Cabral, requer da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente serviço de poda das árvores na Praça Francisco Colares, Conjunto dos Professores. Requerimento número 2.699, de autoria do vereador Lula Cabral, requer votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Dercy Duarte Pereira. Requerimento número 2.698, do vereador Lula Cabral, requer votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes da Cunha Silva. Requerimento número 2.773, do vereador Lula Cabral, requer que seja encaminhado ao Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que a campanha Novembro Azul tenha como representante o cantor Bilio de Campina. Requerimento número 2.918, do vereador Lula Cabral, requer votos de aplauso e júbilo ao insigne senhor Dr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Requerimento número 2.919, do vereador Lula Cabral, requer voto de aplausos aos professores Ariosvaldo Barbosa e Marcos Baracho, do Laboratório de Reologia de Materiais Asfálticos, da UFCG, pelo desenvolvimento da tecnologia para a utilização de lixo para a produção de brita sintética. Requerimento número 2.927, vereador Lula Cabral, requer voto de aplausos ao senhor Cícero Nicásio
Nascimento Lopes, diretor-geral do IFPB, pelo recebimento do título de cidadão campinense. Destaque, vou pedir destaque para tirar. Em discussão, os requerimentos do vereador Lula Cabral. Pedido de destaque pelo vereador Rodrigo Ramos. Senhor presidente, Pedido de destaque para o requerimento, vou tirar do bloco. Requerimento número 2918, que requer votos de aplauso e júbilo ao insigne senhor Dr. Joaquim Barbosa. Vou tirar para a gente discutir em destaque. Vai ser votado em bloco e esse aqui a gente discute posteriormente agora. Senhor presidente, eu quero discutir o requerimento do colega vereador Lula Cabral em relação a Elis Nepomucena, a rua Marcos Santos e a Martins. Vereador, essas ruas, uma luta minha, desde o ano passado que eu venho articulando lá com os moradores dessas ruas, o calçamento e a rede de esgoto. É um desejo antigo desses moradores e uma vontade minha também antiga de realizar o sonho desses moradores e dizer que esta casa já aprovou, vereador Lula Cabral, os requerimentos nesse sentido, pedindo calçamento e rede de esgoto, e duas dessas ruas já foram contempladas com o PAC 2, vão ser calçadas agora. A rua Marcos Santos e a Elis Nepomucena, eu peço a Vossa Excelência que se acoste aos meus requerimentos, que já está em fase de execução esse nosso projeto, companheiro. Ainda em discussão, o requerimento do vereador Lula Cabral, pela ordem de inscrição, vereador Napoleão Maracajá. Esse está em destaque. Então, para discutir o autor dos requerimentos. Eu conversei aqui já com o vereador Miguel Rodrigues. O problema do requerimento foi uma solicitação dos moradores do conjunto, estão todos com abaixo assinado lá no meu gabinete, que eles centraram e me entregaram. E eu encaminhei o pedido do jeito que veio lá do conjunto, dos moradores. Aí, se o vereador Miguel Rodrigues já aprovou, que claro que vai ser acoplado ao requerimento do Miguel Rodrigues. Agora, eu não posso deixar de encaminhar um pedido, uma solicitação dos moradores do conjunto, entendeu? Eu acho que Miguel está com a razão. Se ele entrou, são quatro ruas que está aí. Se as quatro ruas forem já contempladas dentro do requerimento de Miguel, é só acoplar. Se não, se foram duas e falta duas, encaminha as outras duas. Agora, eu não posso deixar de encaminhar que foi um pedido do conjunto, só isso. Agora, eu disse, quero respeitar o requerimento do vereador Miguel. Se ele entrou com outra coisa, aí é mais esquema de Cagepa. É mais questão de Cagepa. Mas, se ele já fez, é só acoplar, sem nenhum problema. Agradecendo ao vereador Lula Cabral, passando. Não pode rediscutir, professor Miguel Rodrigues, mas eu vou lhe. Não. Então, exato. Não, mas o senhor já discutiu, mas tudo bem. Não, discuti não, quero o senhor fazer já a réplica. Não, lá o senhor já discutiu, mas tudo bem. Lá não são 4 ruas não, vereador local. Lá são 14 ruas aprovadas e não, tudo bem. Eu já enviei para a casa de todos os moradores o requerimento aprovado e o ofício enviado pelo secretário de Planejamento para o meu gabinete, já enviei para todas as residências, comunicando que o calçamento da rua Marcos Santos e da rua Elis Nepomucena, esses calçamentos vão ser feitos agora no PAC 2. Então, eu moro lá próximo, eu venho trabalhando há vários anos lá na comunidade e eu peço a compreensão de Vossa Excelência para se acoste aos meus... Peraí. Agradecendo ao professor Miguel Rodrigues, eu acho que um requerimento a mais a menos não vai diminuir nada o seu pleito, porque tem várias ruas que em Campina que, por exemplo, vários vereadores pediram. Eu acho que o do vereador Lula Cabral vem só acostar, e aí todos os vereadores são de parabéns, porque tem várias ruas que foram encaminhados vários requerimentos, então não vejo problema algum. Ainda... Perfeito. E rege... Exato.
Passamos a Vereador. palavra ao secretário que pediu destaque em um requerimento. Não vou discutir o requerimento ainda. Vereador Miguel, vereador Lula. Eu acho que o importante é ser resolvido. Professor Miguel, professor Lula Cabral. Regimentalmente não existe hierarquia em requerimentos. Vereador Lula, Mas por gentileza. eu acho que o importante é ser resolvido. A população quer que seja resolvido, independente do autor. Pedido de destaque realizado pelo vereador Rodrigo Ramos ao requerimento do vereador Lula Cabral, de número 2918, que requer votos de aplauso e júbilo ao insigne senhor Dr. Joaquim Benedito Barbosa, presidente do STF. Em discussão. Senhor presidente, eu quero dizer que não assinei o requerimento do colega Lula Cabral. Não acho que o ministro Joaquim Barbosa seja melhor do que nenhum outro trabalhador brasileiro para receber voto de aplauso, por ter supostamente cumprido uma obrigação. Ganha muito bem para isso, né? Importante lembrar que outras pessoas que foram acusadas de cometer o mesmo crime, né, sequer foram julgadas ainda, né? Inclusive o crime está para prescrever no próximo ano. Então eu jamais aprovaria, votaria um requerimento aplaudindo um juiz por ter cumprido, se é que cumpriu, parcialmente a sua obrigação. Imagine se a gente tivesse que fazer isso com todos os trabalhadores brasileiros que cumprem suas obrigações. Quando o Supremo esgotar, né, julgar todos os mensaleiros do Brasil, aí a gente pode até discutir o tema, mas não voto. Acho que o ministro Joaquim não é diferente de Joaquim Pedreiro, de Joaquim Motorista, de Joaquim Faxineiro, zelador, para receber voto de aplauso. Ainda mais que a tarefa dele está incompleta. Obrigado, senhor presidente. Agradecendo ao vereador Napoleão Maracajá e pedindo a compreensão dos colegas vereadores que a gente está sem quórum na casa. Tá certo? Eu gostaria de convidá-los ao recinto. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o vereador Alexandre Pereira. Não vai ser votado, a gente pode... Pronto, então Convoca os que estão nos corredores para que venham até... gostaria de mais uma vez Nós temos... convidar os colegas vereadores para o plenário, senão a gente vai ter que encerrar a Nós temos sessão. inúmeros requerimentos da casa, senhor presidente, que precisam ser votados. Nós não podemos ficar enchendo linguiça aqui quando os vereadores estão na casa, se sai do recinto para não votar o que está aqui. Mostra às pessoas que estão aqui que nós parece que não temos interesse de votar as coisas da casa. Então o senhor convoque, por gentileza, senhor presidente, com todas as vendas. Já convoquei 2 vezes. Questão de ordem, presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Eu queria que nominalmente o presidente citasse os vereadores presentes. Correto. Senhor presidente, só para alertar, questão de ordem. Porque eu bato muito em segurança pública em Campina Grande. Você sabe que ontem a La Suíça e o boteco foi assaltado. Entendeu? Por isso que eu bato todo dia na segurança pública em Campina Grande. Ou a gente toma alguma providência nessa cidade, então daqui uns dias eu vou entrar aqui na Câmara e vão assaltar a gente. Entendeu? O negócio está Vereador moral. Sargento Regis, tem ainda inscrição na explicações pessoais. Tudo bem, eu vou me inscrever, depois eu vou... Eu só quero alertar, Só pra gente alertar a nossa casa Eu sei, sobre isso. viu, vereador? Só pra gente ver a contagem do quórum. Pra Certo. Como foi- prosseguir ou não Como foi pedido pelo Votação de vereador, requerimento. colega Metuzela Agra, a gente vai citar os colegas. Tem 10, hein? O vereador Lula Cabral, vereador Buchada, vereador Miguel Rodrigues, Rodrigo Ramos, Metuzela Agra, Napoleão Maracajá, Alexandre do Sindicato e Alexandre Regis. E Nelson Gomes Filho. Está aqui e o Galego do Leite que vos fala. Aguardando... Né? Tem outros colegas nos gabinetes ou no salão, nos corredores, despachando, mas infelizmente dentro do plenário não tem. Né? A gente vai ter que encerrar a sessão por falta de quórum. Presidente, Com a palavra o
vereador. Eu só queria, já que Regis vai usar num grande expediente, ele tocou na temática, Explicações pessoais. nas explicações pessoais, desculpa, eu não vou discutir nada. Eu queria só que Regis lembrasse, que a insegurança não está só nos grandes restaurantes, o restaurante de luxo como La Suíça, como o Boteco, não. Seu Zezinho de Zé Pinheiro teve R$11 assaltado que vende pipoquinha lá em Zé Pinheiro. Mota, que tem seu mercado em Zé Pinheiro, foi assaltado ontem também. Então a gente tem que lembrar que o cidadão, do mais rico ao mais pobre, está inseguro nesse estado. Agradecendo a sua intervenção, e ele vai fazer as suas colocações das explicações pessoais. Conferindo o quórum. Encerrando. Vereador, já chamei, fiz o chamamento 3 vezes, infelizmente. Não, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Não. Me permita. Não, vereador, se o senhor me permite, eu já fiz o convite. Infelizmente não adentraram ao plenário. Encerramos a presente sessão. Por gentileza. Encerrando a leitura de requerimentos. Um minutinho, senhor presidente. Abrindo as explicações pessoais, o senhor pode se inscrever para falar. Tá ok? Não, com certeza. Né? Todos que estão presentes, nós já fizemos a chamada nominal dos que estão presentes. Abrindo as explicações pessoais, vereador Olímpio Oliveira não se encontra. Na sequência, Rodrigo Ramos. Abre mão da inscrição, vereador Alexandre do Sindicato. Pronto. Vai ficar brincando de chamar o vereador, aí paciência, mano. Senhores, é inadmissível que no momento que temos o que votar, está aí cheios de requerimentos, estamos aqui, mais de 500 requerimentos, a população está aí, vejam só vocês, senhores, que nos visitam, como funciona essa casa. O cidadão está aqui ao lado e você não pode sair para chamar, porque vai se encerrar o expediente. Para não votarem, para irem para casa mais cedo. Nós somos servidor do povo, isso não pode acontecer aqui. Vereador, se o senhor me permite, a gente fez a chamada nominal. Eu não cortei sua palavra para ir lá, não. A gente chamou por 3 vezes. Que fique bem claro. Aqui, temos outro aqui atrás. O vereador Lafite está aqui atrás. O outro vereador está no Salão Azul. Que custava ir lá? Lafite acabou de chegar, estava aqui atrás. É algo. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. É algo questão lamentável. De ordem. Questão de ordem. É algo muito lamentável. Questão de ordem tem prevalência. Vereador Alexandre, eu tenho o maior carinho por Vossa Excelência. É presidente municipal do meu partido. Agora eu não vou ficar calado, me desculpe. Podia ser qualquer um aqui. Inclusive o presidente da casa podia dizer, eu ia pedir a questão de ordem. Eu estou aqui para ficar até, no mínimo, meio-dia. Que é o horário regimental que pode passar. Meio-dia, meia, 1 hora. Estou aqui para passar agora. Eu não estou aqui para sair. Agora, eu não vou ficar aqui de braços cruzados esperando que outros que estão aqui dentro do plenário cheguem. Aqui não tem nenhuma criança, não. Quer dizer, tá aqui eu, Nelson, Galego do Leite, Rodrigo, você, Alexandre, o professor Miguel, tá aqui Napoleão, tá aqui Metzelar, tá aqui Regis, tá aqui Lula, tá aqui Lafite. Estamos aqui. Tá aqui Buchada. Agora, eu vou esperar um chegar para completar? Não, me desculpe, Vossa Excelência não tem razão sobre isso, não. O Vossa Excelência devia estar reclamando de quem não está aqui. Estou nesse exato Mas dizer que o presidente que está pedindo a sessão agora está encerrando porque não quer ir para casa? Não. Eu estou aqui. Eu sempre digo às pessoas que me procuram aqui. Mas você não está no gabinete. Eu tenho a obrigação de estar aqui no plenário. Depois que terminar, eu vou para o gabinete atender. A minha obrigação é estar aqui.
No plenário. Eu não é para eu vir para a Câmara e ficar no gabinete, não. Eu tenho que ir para o gabinete atender depois, por respeito às pessoas que me procuram. Agora, eu tenho que estar no plenário. Com a palavra o vereador Alexandre Silicato para concluir. Mais uma vez, lamento que a população que aqui está saia decepcionada com essa casa. Mais uma vez. É lamentável o que essa casa tem feito com a população. É lamentável que alguns dos nossos não tenham tido... Só um instantinho, deixa ele... Questão de ódio. Olha, Vossa Excelência não me joga na vala comum, não. A casa, né? O povo sai daqui com a casa. Tem que dizer os nomes agora. Porque tudo que acontece aqui, se um faz uma besteira, é todos os vereadores. Se está a grande maioria aqui... Eu me retrato. Pois é, vereador, porque fica chato. Inclusive, Vossa Excelência se joga na vala comum. Eu me retrato com os demais. Se é isso, eu me retrato. Então vou citar o nome, se isso vai satisfazer a todos e deixar a casa mais feliz. A ausência do vereador Vaninho, que não estava. A ausência do vereador, o nosso amigo vereador Saulo. A ausência do vereador Buchada, que por questão de segundos tiveram que ir ao Salão Azul, com certeza resolver assuntos importantes, mas que não me permitiram que fosse lá convidá-lo para que viesse ao plenário para que continuasse a votação dos projetos. E além dos que passaram aqui, assinaram e não estão mais. Com exceção do vereador Olímpio Oliveira, que justificou e foi resolver um assunto particular, não, de trabalho, envolve o seu mandato. Então, a minha colocação, infelizmente eu não tenho sido muito entendido ou compreendido nesse sentido, e nada vai me tirar do sério, e não vou mudar a minha posição, meu pensamento. Eu tenho sido um defensor dessa casa, como fui ontem, né? Para quem não sabe, fui ontem, tanto eu quanto o professor Miguel. Mas eu entendo qual seja a irritação ou os nervos, as flores da pele da casa, e peço desculpa a vocês da população por estar aqui e não ver essa casa produzir como deveria produzir. Muito obrigado. Agradecendo ao vereador Alexandre. Pela ordem de inscrição, vereador Napoleão Maracajá, abre mão para Pimentel, trocou a ordem de inscrição. Vereador Pimentel Filho. Pela ordem, vereador Saulo, enquanto o vereador Pimentel... Vereador Saulo Noronha. Senhores vereadores, sem dúvida, o trabalho de vereador não é só em plenário. Só para informar o vereador Alexandre. Eu quero, senhor presidente, que o senhor cite os nomes, senhor secretário, dos vereadores que estão na casa. A gente já citou por 2 vezes, vereador. Cite o meu nome e o do vereador Vaninho, pela ordem, nós estamos aqui. Mas eu vou citar. Agora, nós estamos aqui. Vereador Saulo, com todo respeito a Vossa Excelência, na hora que a gente da votação de requerimento não tinha quórum, mas aí citarei no momento. Agora, em questão de votação, a gente está nas explicações pessoais. Quer dizer que se em algum momento um vereador ou outro sair precisar ir ao banheiro, quer dizer que vai encerrar a sessão? Infelizmente, a gente, na hora do momento, vereador, foi feita a chamada, não desmerecendo os colegas, né, que estavam atendendo em gabinete, mas na hora não tinha quórum para a votação do requerimento. Com a palavra, o vereador Pimentel. Pela ordem, vereador Rodrigo Ramos. Questão de ordem, vereador Saulo, a verificação de quórum é na hora do requerimento. Não é a todo momento da sessão, não. Vamos verificar, citar nominalmente. Na hora do requerimento, Vossa Excelência não estava. Eu acho que o vereador Lafite não estava, Vaninho eu não sei. Não há qualificação de quórum agora. Não há requerimento. Explicações pessoais, se tiver um presente, ele vai falar. Eu não concordo com verificação de quórum.
Passa a palavra ao vereador Antônio Alves Pimentel. Obrigado, vereador. Eu lamento profundamente o que acontece aqui hoje. Eu acho que eu sou conhecido aqui nessa casa por tentar fazer com que essa casa, não seja manchado o seu nome, denegrido, a sua imagem. Eu sempre trabalhei para isso. Sempre. É tanto que quando acontece o que aconteceu hoje aqui, que eu pedi a palavra para falar, é exatamente pelo zelo que eu tenho por essa casa. Porque quando se encerra uma sessão dessa forma, as pessoas vão dizer o que o vereador Alexandre disse. Os vereadores não querem fazer nada. Então, quem está aqui querendo fazer, entra na vala comum. Eu acho isso muito ruim. Jamais pediria aqui, até porque eu acho que cada um tem seu motivo, de estar dizendo o nome de vereadores que faltaram. Não me interessa. O que interessa é o que eu estou fazendo aqui. É o que eu vim fazer hoje aqui. Eu vim aqui para estar até o final ou depois. Como eu acho que é também de todos os vereadores. Agora, infelizmente, o vereador Galego do Leite estava pedindo a sessão, convocou várias vezes os vereadores que estavam na casa. E não podia botar para votar o requerimento, Saulo, desculpe, sem o quórum. E o regimento interno da casa diz o seguinte, é bem explícito sobre isso aí. Não havendo quórum, encerra-se a sessão. Se tiver no expediente, abre a ordem do dia e se encerra a sessão. Por falta de quórum. É o que reza o nosso regimento interno. Você não pode colocar um requerimento para votar, dizendo que tem 3 ou 4 vereadores, não sei aonde, dentro da casa. Porque o que vale é a contagem dos votos. Para aprovação ou não. Então eu lamento muito isso aí. Eu não queria estar aqui nessa tribuna para estar discutindo esse tipo de coisa aqui nessa casa. Porque amanhã, meu irmão, ninguém vai dizer que os projetos que estão aí para votar, ou que foram votados, vai melhorar um pouco a vida do campinense. Vai dizer que essa casa não quer fazer nada. Mas não é porque eles querem dizer isso, não. É porque nós dissemos. Ora, se eu digo aqui que os vereadores querem terminar logo a sessão porque querem ir embora, o que é que eu espero de quem vai dizer lá fora? Eu acho que esse tipo de procedimento deve ser mais pensado aqui nessa casa. Não é encobrir as coisas, as faltas de quórum, as não vindas de alguns vereadores, não. Mas por respeito àqueles que vêm. Por respeito aos vereadores que estão aqui vindo. Querem discutir as matérias, querem participar das sessões, por respeito a esses vereadores. Eu não fui eleito vereador para estar rebanhando os outros, não. Eu fui eleito para estar aqui. Para trazer minhas ideias, melhorar as condições do nosso município, ajudar a administração a melhorar a sua administração. Eu acho que esse é o nosso dever nessa casa. E não está reclamando de coisas que não tem sentido. Eu não posso justificar aqui a casa quando não tem quórum. Não tem quórum, é para encerrar a sessão mesmo. Agora é preciso dizer que os vereadores que estão aqui não puderam votar. Eu não quero dizer dos que não estão.
Eu quero falar daquilo que eu estou vendo só. Agora, eu acho que deve pensar. Vereador Alexandre, me desculpe, eu tenho que falar para você. Essa atitude, eu não vou comungar com ela, de forma nenhuma. Não é? Eu acho que tem as pessoas que querem falar com os vereadores, às vezes várias pessoas saem com raiva de mim porque eu não saio do plenário. Raramente eu saio do plenário para atender uma pessoa, a não ser quando é uma coisa de urgência. E muita gente fica, às vezes, com raiva, porque não entende que o vereador, quando vem para a Câmara, é para estar aqui no plenário. Depois do horário, não, vá atender. Porque senão, as pessoas vão continuar pensando que isso que nós estamos fazendo aqui é brincadeira. É por isso que algumas pessoas pensam que o que nós fazemos aqui não tem valor nenhum. Que os projetos que se apresentam aqui, os requerimentos aqui, é tudo fantasia. E não é. E nós sabemos que quando se pavimenta uma rua aqui, não é o vereador que vai pavimentar, porque nós não somos no executivo. Mas é o vereador que autoriza o recurso. Quando se constrói uma escola, uma creche, quando se dá um incentivo para que uma indústria venha para Campina Grande, depende dessa casa. Depende dos vereadores. As pessoas não entendem. E alguns nossos colegas ajudam para que as pessoas acham que a gente não faz nada. E tudo que se faz nesse município depende dos vereadores. Depende dos vereadores. É por isso que quando o executivo erra, quando o Estado erra, essa casa reclama. Porque depende dos vereadores. Depende dos vereadores. O prefeito não poderia fazer absolutamente nada se o orçamento que vem agora, os vereadores não aprovarem. Então tudo depende daqui. É preciso as pessoas só vão entender o que é o dever do vereador, a prerrogativa do vereador, se nós mesmos dissermos. E quando eu vou a um programa de rádio, eu faço questão de fazer essa liturgia. Nós temos o dever de passar para a população qual é o nosso dever. Qual é a nossa prerrogativa e qual é o nosso trabalho aqui. Porque ainda muita gente pensa que vereador é para dar remédio, é para pagar a conta de água e de luz. Nós ajudamos porque nós somos cristãos e todo mundo ajuda quem pede. Mas esse não é nem por perto o trabalho do vereador. O trabalho do vereador é estar aqui no plenário. É discutir os projetos. É dar a nossa contribuição. É ajudar a administração. É apontar os erros, apontar os acertos. Quando nós damos um voto de aplauso, é porque nós estamos concordando com aquele acerto. Quando nós reclamamos, é porque não concordamos. E é o nosso trabalho. É fiscalizar. E não estar colocando essa casa em situação difícil. Ainda pela inscrição, vereador Napoleão Maracajá. Senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos, assessores, profissionais da imprensa, internautas Brasil afora, eu concordo com os vereadores que aqui debateram o tema que não era para ser necessário debater. Né? Eu tenho que concordar com o Pimentel que esse tipo de debate empobrece, mas só empobrece se a gente não for capaz de corrigir aquilo que está errado. Se a gente tiver a sensibilidade para compreender que o vereador tem que estar em plenário na hora das sessões, exceto os casos excepcionais de força superior. E o grande problema, e aí eu faço minhas palavras do vereador Metzelder Agra, que tem sido talvez um dos que mais insiste nessa tese, ou um dos que mais insistem nessa tese, até porque, por merecimento, é o presidente da Comissão de Mudança do Regimento, que diz que o grande problema nosso é que nós não cumprimos o nosso regimento. E não cumprimos, vereador Metzelder, vereador Lula, porque somos corporativistas. O corporativismo atrofia o serviço público.
O corporativismo depõe contra os preceitos do bom atendimento. Isso vale não só para a Câmara de Campina Grande, para todas as instâncias do serviço público. E eu vou ler o artigo 109, que diz claramente, está em negrito e sublinhado: os vereadores que não comparecerem às sessões legislativas sem motivo justificado terá, e aí não sei se está um erro de português, terá a falta descontada de seus subsídios. Não faltou ninguém esse ano aqui? Quantos teriam condição de apresentar o contra-cheque com falta, vereador Lula Cabral? Quantos estão faltando hoje? E quantos justificaram? Que eu lembre, só o vereador Olímpio, que justificou ontem, inclusive ao presidente, na minha presença. Mas mesmo assim veio pela manhã, justificou mais uma vez e se retirou. Quantos estão faltando hoje e quantos terão o salário descontado? Estou calmo, vereador Regis. Extremamente calmo. Mas, vereador Metuzelar, Vossa Excelência tem razão quando diz que os atropelos, algumas frustrações e decepções residem no fato de não seguirmos, fazermos valer, respeitar o regimento. E repito, porque somos corporativistas. Aí não vamos descontar o salário de ninguém. Eu queria insistir, presidente, já que esse tema veio à tona, e é bom, acho que é bom, essa é a casa do povo, a gente tem que fazer as coisas públicas mesmo, que a gente pudesse colocar aqui o painel eletrônico. Segundo o vereador Metzelar, não custa mais de R$5.000, para que as pessoas pudessem ver quem vem, quem se ausenta, porque também não é vir assinar o livro e ir embora, não. Isso é mais grave ainda. É mais grave ainda. Então eu acho que, eu espero que a partir de hoje a casa reflita, e aí a casa não. E aí eu quero fazer justiça. A casa não. A casa não. Que alguns parlamentares reflitam sobre esse exemplo que estão dando, por essa postura que estão mostrando para a população. A casa não. São alguns parlamentares que precisam refletir a sua prática. Porque quando foram pedir voto, não disseram que ia faltar não. Quando for pedir voto, disseram outra coisa. Então é preciso refletir, mas não é a casa mesmo não. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma falta aqui. No dia que tiver, Vossa Excelência, sem justificativa, pode colocar falta e descontar do meu salário. Está autorizado publicamente. No dia que eu tiver uma falta que não seja plausível, que não seja justificada, Vossa Excelência pode autorizar o desconto do meu subsídio para fazer valer o regimento dessa casa. Obrigado. Ainda pela inscrição, o vereador Miguel Rodrigues. Escreveu não. Senhor presidente, me sinto contemplado com o discurso do vereador Antônio Pimentel em fazer a defesa desta casa aqui nessa tribuna. E também me sinto contemplado, embora em uma direção diferente, em linhas diferentes, com o discurso do vereador Maracajá. Discursos diferentes, linhas diferentes, porém numa direção. Eu peço ao companheiro, o vereador doutor Metuzelar, responsável, salvo me engano, presidente da comissão do requerimento interno da casa, mudanças, a reforma, que trabalhe bastante, com muito cuidado, a questão da comissão de ética desta casa. Porque eu me envergonho em ver um colega falar mal desta casa. Eu fico envergonhado, decepcionado. Eu acho que quem não estiver satisfeito com esta casa, renuncia o mandato.
Eu não estou dizendo que você seja senso comum. Você continue sendo senso crítico. Mas traga os problemas para esta casa. Traga os problemas para a mesa diretora. Vamos fazer uma discussão interna. Agora, levar ao público, levar à imprensa problemas internos desta casa, eu discordo. Eu não aceito. Eu acho que esse parlamentar deve ser chamado pela comissão de ética e deve responder na comissão de ética e ser punido. Então, veja bem. Questão de ordem. Eu me decepciono, companheiro Alexandre, quando o parlamentar, certo, denigre a imagem desta casa, desta instituição, a Casa do Povo, que merece todo o respeito. A esta casa que deve ser orgulho de todos nós, certo? Jogar para a imprensa, para a população, problemas internos. Eu quero citar aqui 2 exemplos. Questão de ordem, senhor presidente. Um minutinho, meu amigo Alexandre. Eu quero citar aqui... Uma questão de ordem, professor Miguel Rodrigues. Não, tudo bem. Professor Miguel, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, da admiração que tem a Vossa Excelência. Agora, a lei natural das coisas diz que o que é público se trata público. Essa casa não pode ser tratada como uma caixa preta. Que tudo que acontece tem que ser tratado aqui apenas entre grupos seletos. Eu acho que a população merece de nós o respeito de saber o que está acontecendo aqui. Nós não podemos, vamos acabar com essa demagogia de que tudo tem que ser resolvido ou no Salão Azul ou às 4 paredes. Eu acho que nós temos que acabar com esse tipo de coisa. É público. Se um dia eu faltar, está no regimento interno, mas pode descontar. Pode descontar. Alguém me desafiou hoje aqui a colocar ou divulgar no jornal, e a minha verba de gabinete, quanto eu recebo, amanhã vai estar no jornal o nome dos meus assessores e vai estar o valor que eu recebo da minha verba de gabinete. Sabe por quê, professor Miguel? Porque eu devo responsabilidade a quem está aqui. A quem me confiou o voto. O que é público se trata publicamente. Isso é uma realidade. Isso é fato. Nós não podemos, tudo que acontece, não, vamos ajeitar aqui para o povo não saber. A imprensa tem que saber, porque muitas vezes essa imprensa que está aí, mete a lapada em tudinho aqui, sobra para todos nós, sem merecermos. Eu respeito a sua opinião, tenho o maior respeito por Vossa Excelência, sei do orador que Vossa Excelência é, do compromisso que Vossa Excelência tem com essa casa e a responsabilidade. Agora, vamos deixar de jogar coisas para debaixo do tapete. Vamos ser realistas e não me procure nenhum companheiro, mas nenhum, desautorizo qualquer um colega de parlamento, me procurar para me pedir que não fale ou que eu me aquiete. Eu não vou me aquietar e não vou aceitar ser disciplinado por A ou por B. Eu fui votado legitimamente e cansei de ser tratado nessa casa como baixo clero ou como vereador de segunda. Vou fazer valer os votos que recebi. E às vezes que me senti ofendido, ou essa população ofendida, eu vou defendê-la aonde eu Vossa estiver. Excelência, muito obrigado. Vossa Excelência, existem os problemas de fórum íntimo que devem ser tratados, certo? Em particular. Existe uma questão que deve se tratar com ética, certo? A ética deve prevalecer nesta casa. Existe outra questão chamada transparência. Certo? Eu não estou incentivando, motivando e defendendo colocar o lixo debaixo do tapete e esconder para a sociedade os problemas da sociedade. Eu estou defendendo que os 23 vereadores desta casa, certo? Tente enaltecê-la, engrandecê-la, tente passar para a sociedade, certo? Uma imagem melhor do poder legislativo local. Então, se eu tenho um problema aqui nesta casa, eu vou levar para a sociedade, eu vou jogar para o ventilador? Não, eu vou tentar resolver internamente. Eu tenho que levar para a sociedade, vereador Alexandre, certo? As coisas de interesse da sociedade. Aqui, por exemplo, tinha um problema de vazamento nesta casa, certo? Eu pedi ao diretor de Patrimônio e Serviços Gerais, ele consertou e depois me mostraram um recibo de água com
com a economia já substancial por conta do nosso pedido, mas eu não levei para a imprensa, eu não chamei o nosso presidente de incompetente, nem a mesa diretora. Tem um problema aí na rampa, umas cerâmicas lisas, certo, que estão provocando acidentes nas pessoas que frequentam essa casa. Eu já pedi ao diretor de patrimônio para substituí-las, são poucas, umas 10 no máximo. Então eu não estou levando para a sociedade problema interno. A gente tem que lavar a roupa suja aqui e não levar uma imagem negativa desta casa para a sociedade, esta casa que nós lutamos, que nós construímos uma história para chegarmos aqui. Então nós temos que levar aquilo que a sociedade interessa, que é benefício para as ruas, para o bairro, para os bairros, para a educação, para a saúde da nossa população. Problema de fórum íntimo se resolve aqui. Então eu peço que Vossa Excelência me entenda que eu sou um defensor desta casa. Eu sou um defensor desta casa, vice-presidente Nelson. Se um dia, presidente, eu tiver alguma queixa aqui, certo, da administração, eu não vou à imprensa, não. Eu vou a Vossa Excelência e alerto, Vossa Excelência, está acontecendo isso na casa. Então eu tenho que preservar a imagem da instituição que tanto me orgulha aqui esta casa. E espero que vocês me compreendam e que o vereador Alexandre me compreenda. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Primeiro o vereador Reis, seguido o vereador Metuzela. Eu só quero dizer aos companheiros parlamentares que esse puto aí não é palanque político, não. Roupa suja se lava em casa. Entendeu? Isso não existe aqui dentro, não. Eu me sinto envergonhado sobre isso. Roupa suja lava em casa, gente. Isso não é palanque político, não. Isso aqui não dá voto, não. Ou você trabalha ou aqui não dá voto, não, gente. Passando pro povo aqui umas coisas que não existem aqui na casa. Eu me sinto muito triste e envergonhado com isso aí. Questão de ordem do vereador Metuzelagra. Presidente, eu queria só parabenizar o vereador Miguel por tocar num ponto bem típico, Pimentel, que Vossa Excelência também usou na tribuna. A ética são para poucos. A ética é para poucos. Não é todo mundo que entende o que se fala a palavra ética. É fácil você dizer que a culpa é da casa e depois diz que não, que a imprensa é que dá uma lapada na casa em detrimento a outros. Eu acho que, infelizmente, ética e coerência é para poucos e tem em poucos nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Último inscrito, o vereador Rodrigo Ramos. Bom dia a todos, bom dia, presidente Nelson Gomes. Serei breve, mas um pouco enfático, ou bastante. Estou com medo do que está acontecendo agora, eu que fui a favor de acabar com a votação de requerimento com a falta de quórum. Concordo com o vereador Pimentel, que não podemos colocar todos na vala comum. Sou a favor que o vereador, no horário do expediente, de acordo com o regimento interno, sabido por todos, é para estar no plenário, não é para estar parando sessão, indo atrás de gabinete de vereador, mas estamos mudando um pouco a história aqui. O vereador Alexandre quis apenas defender a continuação dos trabalhos. Não vamos todos fazer com que seja diferente. Ele citou a casa, depois se retratou, mas o único intuito dele, se for infeliz em algumas palavras, não vou entrar no mérito, mas eu concordo plenamente com ele, que o certo seria todos estarem aqui, inclusive tinha a autoria, mais sem requerimentos do vereador Alexandre, que estavam na vez, por isso ele ficou assim, que estavam sendo colocados em votação, e por causa do quórum não foram colocadas. Tem que acabar com esse negocinho aqui, de que se cobrar a organização da casa, renuncia o mandato. Se for para se cobrar não sei o que, eu tenho vergonha de ser dessa casa. Não, a gente tem que estar aqui prestando contas. Eu acho que existem as coisas internas da Câmara, que tem que ser tratadas internamente, mas eu acho que não tem nada impublicável aqui, ou tem? Não tem nada impublicável. Eu acho que tudo deve e pode ser levado à sociedade. Claro que as coisas internas,
A Um questão simples de ofício a questão interno não de tem ordem. que ser questão levado. de ordem, vereador Mas se Miguel for Rodrigues. questão... Olha, quando eu digo que me vergonho, quando um parlamentar fala desta casa, eu digo com propriedade, porque 7h30 da manhã, 15 para 8 horas no máximo, eu estou aqui nesta casa aqui. E eu só saio quando não tem quase ninguém aqui nessa casa. Então eu tenho moral para cobrar isso dos amigos, certo? Então tem que ter coerência, tem que ter respeito por esta casa aqui. Se você tem vergonha desta casa, renuncie o mandato. Eu acho que o problema interno da casa tem que ser resolvido com o presidente, com a mesa diretora internamente, não levar para a sociedade. Parabenizo o vereador Miguel, que está todos os dias aqui. O que eu tenho interno, trato diretamente com a mesa, na qual eu faço parte. Trato com o presidente Nelson, com os diretores da casa. Mas não tem nada impublicável. Retorno a dizer... Pela ordem, vereador Alexandre. Mais uma vez, eu acho que eu não fui entendido naquilo que eu falei, fui mal interpretado, inclusive, o próprio presidente, na sessão, e era o vereador Galego do Leite, pediu que citasse o nome dos vereadores que não estavam em plenário. Você, mas pelo colega que citasse o nome, citei os nomes, e inclusive até o vereador Saulo, eu me desculpei com ele porque citei o nome dele, como citei o nome de Ivaninho, do vereador Buchada, e disse que ele estava no Salão Azul resolvendo assuntos particulares que foram chamados, e a minha intenção era justamente de que os vereadores pudessem vir. E agora, dizer que eu vou ser mais polêmico mais uma vez, vou jogar um pouco de lenha nessa fogueira, porque dizer que aqui se discute as coisas entre nós é complicado. É complicado. E eu vou fazer e tomar por base, o vereador Olímpio Oliveira disse que é melhor contar até 100. Eu estou contando até 1000 para eu não dizer muito mais o que eu queria dizer. De sorte que, encerrando, nem tudo aqui se discute os vereadores, não. Se toma decisões aqui e a mesa toma e nós só ficamos sabendo depois. Eu vou dar só um exemplo. A casa está fechada na parte da tarde e tem prejudicado alguns vereadores. O senhor foi consultado, vereador Rodrigo Ramos? O senhor é da mesa. O senhor foi consultado? Vereador Napoleão Maracajá, Vossa Excelência foi consultada? Eu também não fui. Muito obrigado. Questão de ordem. Eu acho que... Pela ordem, vereador Metuzelá. Falta-se leitura desse documento que Napoleão mostrou, chamado Regimento Interno. Tem que se ver quais são as prerrogativas do presidente da casa. As questões administrativas da casa são prerrogativas próprias e únicas do presidente da casa. Muito obrigado. É falta de leitura do regimento. Muito obrigado. E quero dizer que a casa não se encontra, companheiro Alexandre, fechada. Baixamos uma resolução para que não acontecesse mais trabalhos do vereador, como estava acontecendo no plenário da casa aqui no salão, onde teria que se ligar ar-condicionado, ligado os gabinetes dos vereadores, estão todos liberados, um vereador é proibido de entrar no seu gabinete. Estão todos liberados. Tem cadeado aqui na parte da tarde, quando nós chegamos aqui, o senhor já entrou aqui na parte da tarde depois da determinação? Se tem cadeado, não estão permitindo. Eu estou dizendo que todos os vereadores terão direito agora mas não estamos. A realizar reuniões extras no salão. Pronto. E ter que ser convocado funcionários para ligar som, para chamar a taquigrafia. Não existia isso antes. Nunca existiu. Só em questão da lei orçamentária, em questão de sessões especiais, em qualquer horário. Agora, a não ser, infelizmente, estava acontecendo. Os gabinetes estão fechados à tarde e nós não temos autorização de entrarmos aqui à tarde. Eu estou dizendo ao senhor que não é autorizado. O seu gabinete está com cadeado? O portão da Câmara principal tem um cadeado a partir da 1h da tarde. O vereador não está entrando aqui. O portão da Câmara é botado o cadeado, mas o vereador que quer entrar na casa foi esclarecido. Não será proibido de entrar na casa. Isso não existe. Meu assessor esteve aqui na parte da tarde e foi impedido de entrar. Isso não existe. Mas não existe e eu estou dizendo aqui de plenário. Está autorizado a entrada do vereador a hora que ele quiser na Câmara Municipal. Desde que seja dentro do horário. Felizmente, eu quero dizer que isso não existe. Outra coisa, uma prerrogativa de uma atitude, não precisa que isso é do presidente. Infelizmente, não estou dizendo que o senhor
não leio, que eu sei que o senhor lê muito bem esse regimento, mas teve essa pequena falha, me desculpe, mas pode ter certeza. Sei das suas qualidades, sei que o senhor observa e observa muito bem. Tenho um carinho, tenho respeito e admiração pelo senhor, não, pelos 22. Somos 23. Jamais o senhor vai pegar por aí dizendo qualquer coisa, porque no dia que tiver a dizer, diga como o senhor. Olhe para você e digo. Olhe para qualquer companheiro e digo. Jamais eu vou deixar que der aqui uma tapa aqui, porque não vou falar de nenhum companheiro por trás. Agora, nós precisamos ter muitas e muitas coisas que serem debatidas e não que seja levada ali. Não é que seja proibido. Ora, na hora que você tem que falar, você tem o direito de falar. Ninguém pode pegar na língua do vereador Metuselar, do vereador Alexandre, do vereador Napoleão. Tem que se ter respeito com quem está falando. Agora, tem coisas que devem ser debatidas internamente. Essa é a grande verdade. Nós temos, na hora que tiver, você vai dizer, pessoal, vamos fazer uma reunião, vamos juntar aqui todos, vamos juntar 8, 10 não, vamos juntar os 23 vereadores. Não, vamos juntar 11 só. Vamos juntar. Vamos juntar só 11 e quer falar com Vossa Excelência? Na hora que o companheiro... Foi protocolado um documento e aguarda a resposta do Vossa Agora, Excelência. até o momento, não fui citado, nem recebi nenhum comunicado. Mas está na secretaria, mais uma vez mostra que a secretaria não está tendo competência. Agora, eu acho que o companheiro, se os 11 companheiros que queriam falar comigo, poderia ter muito bem ter chegado e ter me chamado. Presidente Nelson, Vossa Excelência nós queremos... O senhor me chamou quando? Anteontem, Vossa Excelência foi convidado. Não. O teor da reunião, sem nenhum problema, veja bem, na hora que vocês quiserem... Mas há um ofício na secretaria, dando um prazo, e se encerrou-se... Em qual secretaria? Agora, no protocolo da casa, se encerrando agora às 11h20, quando pediu essa reunião com Vossa Excelência. Olha, com certeza, ela deve passar para a presidência, e a presidência irá passar para mim, companheiro. E irei sim marcar a reunião para a gente conversar, os outros vereadores. Só não vou dizer o senhor que eu vou conversar hoje, até porque não fui comunicado, mas iremos sim conversar. Converso com vocês, 11, converso com os 23, sem nenhum problema. Eu estou pronto para conversar com os companheiros, até porque vocês sabem que eu não me furto disso de hora nenhuma. A nossa amizade não vai... Eu estou vereador hoje. Não sei se amanhã eu sou vereador, ao término do meu mandato. Então, jamais irei perder uma amizade por uma discussão dentro dessa casa. Muito obrigado a vocês. Passa a palavra para concluir ao companheiro Rodrigo Ramos. Quero abrir um parênteses que quando o vereador Galego do Leite estava presidindo, na hora da votação dos requerimentos, foi chamado os vereadores e o vereador presidente Nelson estava despachando e veio. Então tem caixa de som em todos os cantos. Ele foi o primeiro a chegar. E concordo com o vereador Pimentel que o lugar é aqui, do vereador, principalmente nas terças, quartas e quintas. Mas não poderia deixar essa injustiça com o vereador Alexandre. Porque ele nada mais quis do que a continuação dos trabalhos. Não vamos desvirtuar isso. Não vi ninguém falando dos vereadores ausentes, ouvi muito pouco. E todos falando do vereador Alexandre. Então a gente desvirtuou, quando eu digo a casa, aí sim a casa, a maioria dos vereadores, e que não seja... Pela ordem, o vereador Napoleão Maracajá, pela ordem. Eu citei sim que o problema era o descumprimento do regimento e questionei, melhor dizendo, os vereadores faltosos. Né? E aí a gente volta para bater na mesma tecla. Né? O grande problema é o descumprimento. Eu acho que o vereador Alexandre tem razão em cobrar isso. Né? Se errou na forma como colocou, é outra história. Em nenhum momento eu condenei o vereador Alexandre, aliás, não condenei ninguém. Né? O que eu estou questionando são dois procedimentos. A falta de cumprimento do regimento, a falta de punição para os faltosos, né? E o descumprimento do regimento interno. Está muito claro isso. E acho que, confesso com você, nada aqui é em republicano para não ser discutido, debatido, não tem problema nenhum. Eu estou muito à vontade para disponibilizar o que a imprensa quiser, o que os meus eleitores quiserem, o que o povo campina quiser. Eu acho que a Câmara de amanhã será melhor do que a de hoje, porque esse debate, de alguma forma, não é possível que a gente não extraia as coisas positivas de uma discussão dessa. Não é possível. Obrigado. Antes do vereador Pimentel, vereador, me permita só ao companheiro Lula Cabral. Na realidade, o companheiro
foi lá protocolar, mas não deixou o velho Napoleão. Havia que eu poderia ter recebido. Se eu só... A menina protocolou, ele não entregou lá na secretaria. Não entregou, a moça está lá, não ficou a ver. O Lula disse que entregava na minha mão. Segundo as palavras da secretária lá. Deixou não, companheiro Alexandre. Só protocolou. Ela pediu para anotar e não entregou o documento. Mas eu estou aqui. Lá não ficou, companheiro. Não, o protocolo, mas o recibo, o documento, o senhor me convidando, o senhor esqueceu de deixar. O senhor esqueceu de entregar a via me convidando. Não, só, a senhora só. Ficou não, o senhor levou. Tá com o vereador Lula. Essa marcação vai ficar para quando entregar, né, velho? Vereador presidente, Vossa Excelência tem razão. Eu só queria dizer ao vereador Rodrigo, e claro que isso é tudo antirregimental, mas nós estamos tentando minimizar essa questão, que nunca deveria ter começado. O que eu disse, vereador, eu não penalizei ninguém. Eu acho que o Vossa Excelência não concorda em dizer que o vereador Galego do Leite encerrou a sessão porque todo mundo queria ir cedo para casa. Não, eu fui a favor. Vossa Excelência não concorda com isso? Nem eu concordei. Eu não concordo com esses jargões que prejudicam essa casa. Pode ser quem for, eu vou dizer. Eu acho que a gente tem que ter, além da responsabilidade de ser vereador, a gente tem uma responsabilidade institucional, não é? Não é ser o defensor intransigente dessa casa, não. Mas não fazer com que essa casa seja desmoralizada. Nós temos esse dever também, até como ética e zelo, né? Porque nós somos os representantes dela. É simples. É simples. Eu acho que a indignação do vereador Alexandre, a indignação dele de não ter quórum, concordo com ele. Quem não concorda? Nós concordamos. O que nós não concordamos é dizer que a culpa é da casa. Aí não, porque aí eu estou no meio. Paciência. Nem eu, nem você, nem ninguém. Eu acho que nem ele próprio, o vereador Alexandre, concorda com isso. Não é? Eu acho que foi uma falha. Não é? Eu acho que ele não se expressou bem no que. Porque a indignação de não ter encerrar a sessão por falta de quórum, é claro que isso é de todos. Vereador, Pela ordem do vereador Alexandre. O outro inscrito em seguida. pela ordem, senhor presidente. A última palavra vai ser sua para encerrar. Vereador Alexandre. Mais uma palavra. vez, reconhecendo outro lapso meu e a falha, eu peço desculpa à Secretaria da Casa por ter dito que seria incompetência da Casa quando o vereador não entregou o protocolo. Então peço desculpa a Jair e meus servidores da Casa, se assim os ofendi, espero que seja retirado dos anais da Casa. Muito obrigado, vereador Alexandre, pelo reconhecimento. Com a palavra, o vereador. Pela ordem, vereador Alexandre. Não, eu queria parabenizar o vereador Alexandre pelo gesto nobre. Muito bonito, por sinal. De pedir desculpas, né? Porque assim, daqui a pouco, se a gente não tiver cuidado, a gente vai achar que as mazelas dessa casa são cometidas pelos funcionários dessa casa, né? E eles são apenas cumpridores de ordens, eles não têm culpa de nada. Nada. Então, parabéns, vereador Alexandre, pelo gesto nobre de pedir desculpa, até porque alguém pode atribuir a Jailma qualquer defeito, mas dizer que ela não é uma profissional competente, a gente estaria cometendo uma grande injustiça se assim o fizesse. A Graça, enfim, a todos aqui, a Aloísio, né, eu os reconheço como funcionários eficientes, cumpridores do seu direito. Os problemas que existem é da macrogestão, né, que vem da mesa, da presidência. Nós não podemos colocar a culpa nos funcionários. Eu queria parabenizá-lo por este gesto nobre, porque quem pede desculpa é porque é grande. Tá? Quem pede desculpa é porque é grande. Obrigado. Vereador Pimentel, Vossa Excelência, que mesmo após 7 mandatos nessa casa, é um dos mais assíduos. Então tem
poder para falar de assiduidade. Para encerrar, vereador presidente Nelson, não sei se algumas pessoas aqui não prestaram atenção, mas mais claro impossível, como eu falei. Porque, inclusive, já havia falado que se o vereador Alexandre foi infeliz em algumas palavras, fiz essa ressalva, inclusive ele já havia pedido se retratar aqui na hora que falava dessa tribuna, e fui claro que saí em defesa dele e não entrei no mérito de algumas palavras. Mas que a gente não pode mudar o jogo, vou usar essa palavra jogo, mudar a razão que ele subiu aqui para defender a continuação dos trabalhos. Eu fui um dos que foi a favor do encerramento da votação para punir ou para expor quem não está na casa. Então, resumindo, iria subir aqui, me inscrevi desde que cheguei, iria subir aqui para falar da segurança pública. Após o assalto ontem da deputada Daniela Ribeiro, falava com ela ao telefone, mas tratarei do assunto outro dia, já que a polêmica entrou na casa hoje, e terça-feira falarei com mais detalhes sobre a segurança, tratarei deste tema na casa, agradecendo a presença de todos. Vendo mais inscritos, encerrando a presente sessão, convidando a todos os vereadores a participar na próxima sessão, na terça-feira vindoura.